Dizem que amor de mãe é incondicional, mas ninguém nunca menciona o que acontece quando esse amor se torna um inconveniente. Meu nome é Marcela, e aos 55 anos, aprendi que ser o alicerce de uma família não garante um lugar nela quando a construção está terminada. A cadeira de plástico na recepção da casa de repouso parecia fria contra as minhas costas, enquanto eu observava meu filho Diogo assinar os papéis de internação com a precisão mecânica de quem preenche uma lista de supermercado. Sua esposa, Sandra, estava ao lado dele, checando o celular com a impaciência de quem tem lugares mais importantes para ir, enquanto minha neta Sofia se recusava a olhar na minha direção, com os olhos fixos nas paredes de um bege institucional, como se as estudasse para uma prova que não podia se dar ao luxo de reprovar. É só por um tempo, mãe. Diogo disse sem me encarar, as palavras caindo de seus lábios como pedras em água parada, criando ondas de dor que se espalhariam de formas que ele não podia imaginar. Até a gente organizar as coisas, você entende, né? Mas eu entendia perfeitamente. Eu entendia que a mulher que trocou suas fraldas, que andou pela casa com ele em incontáveis noites de febre, que dobrou turnos para pagar suas chuteiras e o material escolar, havia se tornado um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser amada. Eu entendia que minhas mãos artríticas, que haviam sovado a massa para seus bolos de aniversário e remendado suas calças jeans até que fossem mais remendo do que tecido original, agora eram vistas como um estorvo, e não como símbolos de devoção. A diretora da casa de repouso, uma mulher magra com olhos gentis e uma compaixão ensaiada, explicou as regras e os horários de visita com a eficiência suave de quem já havia feito aquele discurso centenas de vezes para famílias que usavam a mesma expressão de alívio culpado que pintava os rostos dos meus filhos. Temos atividades durante a semana, disse ela, gesticulando em direção a uma sala de convivência onde residentes idosos sentavam-se em cadeiras de rodas dispostas em torno de uma televisão que exibia um programa de auditório que ninguém parecia estar assistindo. Artesanato às terças, sessões de cinema às sextas. E incentivamos as visitas da família a qualquer momento durante o horário normal. Visitas da família. A frase pairou no ar como uma promessa que ninguém pretendia cumprir. Sandra já havia se movido em direção à saída, sua bolsa de grife agarrada ao lado do corpo como uma armadura, enquanto Sofia estudava os azulejos do chão com a intensidade de quem memoriza um mapa para a própria rota de fuga. Diogo se atrapalhou com a minha mala. A mesma peça de bagagem surrada que eu havia feito para nossas férias em família quando ele era pequeno, quando uma semana na praia parecia a aventura mais mágica que o mundo poderia oferecer. Seu quarto fica no segundo andar. Continuou a diretora, liderando nossa peculiar procissão por um corredor que cheirava a desinfetante industrial, e a algo mais que eu não conseguia identificar. Resignação, talvez, ou o peso acumulado de despedidas demais ditas em sussurros. Quarto 237. Inicialmente, a senhora terá uma colega de quarto, a dona Helena Souza. Ela está aqui há cerca de 6 meses e conhece tudo muito bem. A viagem de elevador durou 30 segundos, mas naquele espaço confinado com minha família, o silêncio se estendeu como anos. Eu queria perguntar a Diogo se ele se lembrava da manhã de Natal em que ele tinha 7 anos, e eu fiquei acordada até às 3 da manhã montando sua bicicleta, com os dedos sangrando de tanto lutar com um manual de instruções escrito em 3 línguas, nenhuma das quais parecia corresponder às peças espalhadas pelo chão da nossa sala. Eu queria perguntar a Sandra se ela se lembrava do dia em que me ligou aos prantos. Sobrecarregada com uma bebê com cólica e um marido que trabalhava 16 horas por dia, e como eu dirigi pela cidade para ninar a Sofia até ela dormir, enquanto Sandra finalmente conseguia o descanso de que precisava desesperadamente. Mas não disse nada. Às vezes, amar significa engolir as palavras, mesmo quando elas têm gosto de cacos de vidro descendo pela garganta. O quarto 237 era pequeno, mas limpo, com 2 camas de solteiro separadas por um criado mudo e uma janela que dava para o estacionamento, onde o carro de Diogo esperava como um veículo de fuga. Dona Helena Souza era uma mulher miúda, na casa dos 70,
com cabelos grisalhos trançados nas costas e olhos que já tinham visto o suficiente do mundo para reconhecer a dor quando ela entrava por sua porta. "Primeiro dia?" Ela perguntou gentilmente, e eu assenti, incapaz de confiar que minha voz não quebraria como gelo no degelo da primavera. "Fica mais fácil. Não melhor necessariamente, mas mais fácil." Diogo colocou minha mala na cama vazia com os movimentos cuidadosos de quem manuseia uma prova na cena de um crime. Depois ficou ali, olhando ao redor do quarto como se memorizasse detalhes para um relatório que nunca teria que escrever. Sandra permaneceu na porta, um pé já no corredor, pronta para fugir no momento em que a educação permitisse. "Bem", disse Diogo, a palavra carregando o peso de tudo o que não estávamos dizendo um ao outro. Tudo o que permaneceria enterrado sob camadas de justificativa e culpa. "É melhor a gente deixar a senhora se acomodar." Se acomodar. Como se este quarto institucional, com seu carpete industrial e iluminação fluorescente, pudesse um dia se tornar um lar. Como se o único armário pudesse conter não apenas minhas roupas, mas as memórias da mulher que havia costurado a maioria delas, ficando acordada até tarde em sua antiga máquina de costura Singer. Porque vestidos comprados em lojas eram luxos que não podíamos pagar. Como se a cama estreita pudesse acomodar o peso de 55 anos de experiências que levaram a este momento de abandono disfarçado de praticidade. "Eu te ligo", prometeu Diogo, e eu quase acreditei nele. Da mesma forma que acreditei quando ele disse que visitaria mais vezes depois que seu pai morreu, quando a casa se tornou silenciosa demais e os dias longos demais para uma mulher que passou 30 anos organizando sua vida em torno das necessidades de outras pessoas. Da mesma forma que acreditei em Sandra quando ela prometeu me incluir nos jantares de família, antes que eu me tornasse o estorvo que a lembrava de que seu marido existia antes de ela chegar para aperfeiçoá-lo. Eles me abraçaram na despedida. Abraços breves e protocolares que pareceram condolências, em um funeral de alguém que ainda respirava. Sofia deu um beijo estalado na minha bochecha com lábios que mal me tocaram. Seu desconforto de adolescente com a minha situação palpável na forma como ela se afastou rapidamente, como se idade e abandono pudessem ser contagiosos. E então eles se foram, seus passos ecoando pelo corredor como uma contagem regressiva para tudo o que eu pensava ser permanente na minha vida. Pela janela, observei Diogo ajudar Sandra a entrar no banco do passageiro de seu carro. O mesmo gesto cortês que ele aprendeu observando seu pai abrir as portas para mim durante 32 anos de casamento. Mas cortesia sem amor é apenas teatro, e eu não fazia mais parte da peça deles. Se você gosta dessas histórias emocionantes que nos lembram da força que todos carregamos por dentro, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos e seu apoio significa tudo para nós. E, por favor, comente com sua cidade, para que eu saiba onde essas histórias estão alcançando pessoas que entendem que, às vezes, as batalhas mais difíceis são travadas em silêncio. Dona Helena me entregou um lenço de papel que eu não percebi que precisava. "Eles sempre prometem ligar", disse ela suavemente, sentando-se na cadeira perto da janela. "Alguns ligam, outros não, mas a gente sobrevive de qualquer maneira." Sobreviver. Uma palavra tão dura para o que eu pensava ser viver. Mas talvez Dona Helena estivesse certa. Talvez a sobrevivência fosse tudo o que poderíamos esperar uma vez que nos tornássemos um inconveniente para as pessoas por quem sacrificamos tudo para criar e nutrir. Talvez este quarto estéril não fosse o fim da minha história, mas simplesmente o começo de um capítulo que eu nunca planejei escrever. Lá fora, o carro de Diogo desapareceu na esquina, levando minha família de volta para suas vidas. Vidas que aparentemente se tornaram cheias demais para incluir a mulher que as tornou possíveis. Mas eu ainda estava respirando. Eu ainda estava pensando. E em algum lugar sob a dor do abandono, outra coisa se agitava. Algo que parecia suspeitamente com determinação. A primeira noite em um lugar que não era meu lar, me ensinou que a dignidade não precisa de plateia. E que a força, às vezes, cresce mais vigorosa no escuro. As ligações vieram com menos frequência do que Diogo havia prometido, e quando vinham, carregavam o som oco da obrigação, em vez de afeto.
Toda terça-feira, exatamente às 3 da tarde, meu filho ligava com a pontualidade de quem está marcando itens em uma lista de tarefas, sua voz carregando a polidez distante que ele poderia usar com um cliente cuja conta ele estava gerenciando, e não com a mulher que cantou para ele dormir nos primeiros 8 anos de sua vida. "Como a senhora está se sentindo, mãe?" ele perguntava. E eu podia ouvir o barulho de papéis ao fundo, o clique das teclas do computador que me diziam que eu estava competindo por atenção com o que quer que o trabalho exigisse dele. "Eles estão te tratando bem aí?" Eles. Como se os funcionários da casa de repouso fossem estranhos impostos a mim, em vez das pessoas que ele escolheu para substituí-lo em meus cuidados diários. Como se perguntar sobre eles o absolvesse de fazer as perguntas mais profundas que poderiam forçá-lo a confrontar o que ele havia feito com a mulher que teve 3 empregos para mantê-lo em um colégio particular, quando a educação pública parecia arriscada demais para seu menino precioso. "Estou bem", eu sempre respondia. Porque o que mais eu poderia dizer? Que eu contava as horas entre as refeições não porque estava com fome, mas porque a rotina era a única estrutura que restava em uma vida que havia sido sistematicamente desmontada. Que eu havia memorizado os padrões do papel de parede institucional, porque encarar as paredes havia se tornado minha atividade principal? Que algumas noites eu ficava acordada ouvindo o ressonar suave de Dona Helena e me perguntava se era assim que minha história deveria terminar, esquecida em um lugar onde a gentileza vinha de estranhos que eram pagos para fornecê-la? "Que bom, que bom!" Diogo respondia com o alívio de quem recebe notícias positivas sobre um problema que ele delegou com sucesso a outros. "A Sandra manda um beijo", mas Sandra nunca vinha ao telefone. Em 6 semanas de ligações de terça-feira, o carinho da minha nora havia sido transmitido exclusivamente através das garantias cada vez mais forçadas de Diogo, como se seu afeto por mim precisasse de um tradutor para se tornar compreensível. Eu me lembrava dos primeiros anos do casamento deles, quando Sandra me ligava diretamente com perguntas sobre as comidas favoritas de Diogo, pedindo minhas receitas com o entusiasmo de uma noiva ansiosa para agradar o novo marido. Ela parecia tão grata na época pela minha orientação, tão agradecida pelas tradições de família que eu havia mantido cuidadosamente e passado adiante como heranças preciosas. "A senhora poderia me ensinar a fazer o bolo de aniversário do Diogo?" ela perguntou durante o primeiro ano de casamento, sua voz brilhando com o tipo de esperança que vem de acreditar que o amor pode ser expresso através de ingredientes perfeitamente medidos e atenção cuidadosa aos detalhes. "Ele sempre fala sobre como o seu era especial quando ele era criança. Passei uma tarde inteira na cozinha dela, demonstrando pacientemente a técnica de incorporar a farinha à massa, sem deixar o bolo solar, explicando por que o ingrediente secreto da minha mãe, uma colher de sopa de café no bolo de chocolate, fazia toda a diferença. Sandra havia feito anotações em sua caligrafia cuidadosa, fazendo perguntas com a intensidade de alguém estudando para uma prova que não podia se dar ao luxo de reprovar. Mas aparentemente, minhas aulas haviam cumprido seu propósito. Uma vez que Sandra extraiu o que precisava do meu conhecimento, uma vez que dominou as receitas e absorveu as histórias de família que a ajudariam a entender a infância de seu marido, minha utilidade havia expirado. As ligações se tornaram menos frequentes. Depois pararam completamente. Quando eu a via em reuniões de família, ela era educada, mas distante, tratando-me com a indiferença cortês que poderia mostrar a uma vizinha cujo nome ela não conseguia se lembrar direito. Sofia havia sido ainda mais direta em seu abandono. Minha neta, agora com 17 anos e armada com a crueldade casual que os adolescentes empunham como armas que não entendem completamente, deixou sua posição clara durante o que seria meu último jantar em família, antes da casa de repouso. A vovó demora uma eternidade para contar as histórias. Ela reclamou quando tentei compartilhar uma lembrança sobre a formatura do ensino médio de seu pai. Tipo, a gente já entendeu. O pai era um bom aluno. Podemos mudar de assunto? As palavras me atingiram com a precisão da lâmina de um cirurgião, cortando décadas de história familiar cuidadosamente preservada que eu esperava passar adiante como fotografias valiosas, garantindo que as futuras gerações entendessem de onde vieram e quais sacrifícios construíram a base de suas vidas confortáveis.
Sofia, mais respeito. Diogo disse, mas sua correção não tinha autoridade real. O tom de alguém que cumpre os rituais da orientação parental sem qualquer intenção de aplicar consequências reais. Sandra não disse nada. Sua atenção aparentemente absorvida por seu celular, rolando por qualquer drama de rede social, que parecesse mais atraente do que a tentativa de sua sogra idosa de se conectar com membros da família que não a achavam mais relevante. Só estou dizendo, continuou Sofia com a lógica implacável da juventude que ainda não aprendeu quando o silêncio serve melhor do que a honestidade, que é meio deprê, como ela repete as mesmas histórias de novo e de novo. Tipo, vó, a gente sabe que você amava o pai. A gente sabe que você sacrificou tudo. Mas, tipo, foi uma escolha sua, né? Uma escolha sua. Como se o amor fosse uma decisão de negócios que pudesse ser avaliada com base no retorno do investimento. Como se as noites sem dormir que passei cuidando de seu pai com pneumonia, as horas extras que trabalhei para pagar seu equipamento de beisebol, os sonhos que adiei para que ele pudesse seguir sua educação, como se tudo isso tivessem sido movimentos calculados em algum jogo elaborado, em vez da expressão natural do amor de uma mãe por seu filho. Já chega! Diogo finalmente disse. Mas sua intervenção veio tarde demais. Depois que o estrago estava feito, depois que minha neta articulou o que seu pai aparentemente sentia, mas não tinha coragem de dizer. Que meu amor havia se tornado um fardo, minhas memórias um inconveniente, minha própria presença um lembrete de obrigações que eles não desejavam mais honrar. O cronograma de visitas semanais que Diogo havia traçado com otimismo durante minha internação durou exatamente 3 semanas. Na primeira semana, ele veio no domingo à tarde com Sandra e Sofia, e nós 4 sentamos na sala de convivência, tendo uma conversa tão forçada que parecia que estávamos lendo roteiros que nenhum de nós havia memorizado direito. Na segunda semana, apenas Diogo apareceu, explicando que Sandra estava com dor de cabeça e Sofia tinha um trabalho de casa que não podia ser adiado. A terceira semana trouxe Diogo sozinho novamente, desta vez com a desculpa de que a mãe de Sandra estava visitando e precisava da atenção deles. Na quarta semana, as visitas pararam completamente, substituídas por aquelas ligações de terça-feira que pareciam menos um contato familiar e mais uma verificação para garantir que suas obrigações legais estavam sendo cumpridas. Estamos tão ocupados agora, Diogo explicou durante uma dessas ligações, sua voz carregando o cansaço particular de alguém que está jonglando responsabilidades demais. A Sofia está se inscrevendo para as faculdades. A mãe da Sandra tem tido problemas de saúde. O trabalho está uma loucura com este novo projeto. Mas as coisas devem se acalmar em breve, e então poderemos visitar com mais regularidade. Em breve. A palavra que havia substituído o amor no vocabulário da minha família. Em breve visitaremos. Em breve as coisas serão diferentes. Em breve teremos mais tempo. Em breve, tornou-se um destino que se afastava cada vez mais a cada semana que passava, como uma miragem que se dissolve no momento em que você chega perto o suficiente para tocá-la. Comecei a entender que eu havia sido categorizada, arquivada na seção da vida de Diogo, reservada para problemas que foram resolvidos através da terceirização. O cuidado de sua mãe havia sido transferido para profissionais, liberando-o para se concentrar nos relacionamentos e responsabilidades que ele considerava mais urgentes. Eu não era mais família. Eu era um serviço sendo gerenciado. Uma conta sendo mantida através do contato mínimo exigido. Dona Helena observava esse abandono sistemático, com a tristeza consciente de quem já testemunhou muitas histórias semelhantes se desenrolarem nos corredores de nosso lar institucional. Eles dizem a si mesmos que estão fazendo o que é melhor para você, disse ela uma noite, enquanto sentávamos perto da janela, observando as famílias irem e virem no estacionamento abaixo. Torna mais fácil para eles dormirem à noite. Mas eu não estava dormindo nada bem. A cama estreita, com seu colchão fino e lençóis ásperos, parecia uma prisão em comparação com a cama de casal que eu compartilhei com meu marido por 32 anos. A cama onde eu cuidei de bebês com febres à meia-noite e li histórias de ninar que se estendiam por horas porque Diogo sempre queria mais um capítulo.
Apenas mais uma aventura antes que o sono o levasse. Aquela cama provavelmente já não existia mais, vendida ou doada junto com tudo o que fazia da minha casa um lar. Diogo havia mencionado algo sobre reduzir o tamanho e simplificar, quando esvaziou minhas coisas, guardando apenas o que cabia na única cômoda e no pequeno armário que representavam a capacidade de armazenamento da minha nova vida. Meu aparelho de jantar de porcelana, cuidadosamente preservado para ocasiões especiais que se tornaram cada vez mais raras à medida que minha família ficava mais ocupada e distante, sumiu. Os álbuns de fotos documentando cada marco da infância de Diogo, cada festa de aniversário, manhã de Natal e jogo de futebol onde eu torcia da arquibancada, condensados a uma única caixa de sapatos que ficava no meu criado mudo como um monumento a uma vida que não parecia mais importar para ninguém além de mim. Até mesmo meus utensílios de cozinha, as ferramentas que me permitiram expressar amor através de refeições cuidadosamente preparadas por 30 anos, foram considerados desnecessários para minhas novas circunstâncias. A frigideira de ferro que minha mãe me deu de presente de casamento, temperada com décadas de jantares em família e almoços de domingo. As colheres de pau gastas por milhares de horas mexendo sopas e molhos que nutriram as pessoas que eu mais amava. A caixa de receitas cheia de fichas manchadas por ingredientes e marcadas com notas sobre as preferências de Diogo. Mais baunilha no bolo de aniversário. Menos sal na sopa porque Sandra controlava a pressão. Tudo isso reduzido a refeições institucionais servidas em bandejas de plástico. Comida que nutria o corpo, mas deixava a alma faminta pela satisfação que vem de alimentar as pessoas que você ama com suas próprias mãos. Eu estava me tornando um fantasma na história da minha própria família, presente em suas memórias, mas ausente de suas vidas diárias. Referida no tempo passado, embora eu ainda estivesse respirando, ainda pensando, ainda os amando com a mesma intensidade que definiu cada decisão que tomei nos últimos 33 anos. Mas fantasmas, eu estava aprendendo. Às vezes veem coisas que os vivos não percebem. E em meu estado invisível, eu estava começando a notar detalhes que minha presença anteriormente havia obscurecido. Verdades que minha família presumiu que eu estava muito distante para descobrir. Eu me esforcei mais depois disso. Deus me perdoe. Mas tentei me fazer menor, mais conveniente. Menos o fardo que eles claramente me viam. Quando o aniversário de Diogo se aproximou em novembro, pedi a Dona Helena para me ajudar a ligar para a confeitaria local para ver se eles poderiam entregar um bolo em sua casa. Eu queria surpreendê-lo com o mesmo bolo de chocolate que fiz por 33 anos, aquele com o ingrediente secreto de café da minha mãe que tornava cada aniversário especial. Sinto muito, senhora, disse a atendente da confeitaria quando expliquei o que queria. Não fazemos entregas em residências. A senhora precisaria combinar a retirada ou pedir para alguém buscar para a senhora. Claro. Tudo exigia outra pessoa agora. Algum intermediário para preencher a lacuna entre meus desejos e a realidade. Eu não podia simplesmente assar um bolo na minha própria cozinha, não podia embrulhá-lo com cuidado e levá-lo para a casa do meu filho, não podia ver seu rosto se iluminar como quando ele tinha 7 anos e acreditava que sua mãe era capaz de fazer mágica. Em vez disso, tive que ligar para Diogo e pedir a ele para buscar seu próprio bolo de aniversário, transformando o que deveria ser um gesto de amor em mais um inconveniente para sua agenda já lotada. Mãe, a senhora realmente não precisava ter feito isso, disse ele. E eu pude ouvir a gratidão forçada em sua voz, o tom que as pessoas usam quando estão tentando apreciar um presente que não queriam nem precisavam. Hoje em dia, a gente geralmente pega algo no supermercado mesmo. A Sandra está nessa fase saudável, sabe? Tentando cortar o açúcar e tudo mais. A fase saudável de Sandra. Como se 33 anos de tradição de aniversário pudessem ser descartados porque minha nora descobriu os benefícios de reduzir a ingestão de açúcar. Como se o amor assado em cada camada daquele bolo pudesse ser substituído por algo nutricionalmente mais adequado da seção de refrigerados do supermercado. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse nada. Eu não entendia como uma família podia abandonar tradições que um dia significaram tudo, como a eficiência podia importar mais que o sentimento,
Como meu filho podia parecer tão aliviado por ser liberado da obrigação de reconhecer que sua mãe ainda se lembrava do dia em que ele nasceu. O bolo ficou na geladeira da casa de repouso por 3 dias, antes que Dona Helena e eu, finalmente, o compartilhássemos com os outros residentes durante nossa hora social semanal. Dona Amélia, que raramente falava mais devido à sua demência avançada, sorriu ao prová-lo e disse que a lembrava dos bolos que sua mãe costumava fazer. Pelo menos alguém apreciou o segredo do café, mesmo que não se lembrasse no dia seguinte. A Páscoa chegou como um teste que eu estava destinada a falhar. A casa de repouso serviu bacalhau e todos os acompanhamentos tradicionais em sua sala de jantar, decorada com recortes de papel em formato de coelhos que pareciam projetos de arte de escola primária. A equipe se esforçou para tornar o ambiente festivo, mas as celebrações de feriados institucionais têm uma qualidade vazia que nenhuma quantidade de papel crepom colorido pode disfarçar. Eu havia presumido, tolamente, como se viu, que Diogo me convidaria para a celebração de sua família. Por 33 anos, eu havia organizado o almoço de Páscoa, passando dias preparando pratos que Diogo e Sandra elogiavam com o entusiasmo de pessoas experimentando comida genuinamente boa. A receita da minha farofa havia sido pedida pela mãe de Sandra, que afirmava ser melhor que a versão tradicional de sua própria família. Meu pudim de leite era a sobremesa favorita de Sofia, aquela que ela pedia o ano todo sempre que queria algo especial. Mas o convite nunca veio. Em vez disso, Diogo ligou no domingo de manhã para me desejar uma feliz Páscoa, sua voz brilhando com a alegria artificial que as pessoas usam quando estão tentando compensar a própria culpa. Vamos almoçar na casa da mãe da Sandra este ano, ele explicou, como se isso fosse uma evolução natural, em vez de uma exclusão deliberada. A casa dela é maior, e ela queria ser a anfitriã há anos. Você entende como funciona a dinâmica familiar. Dinâmica familiar. A frase pairou no ar como fumaça de um incêndio que estava lentamente consumindo tudo o que passei décadas construindo. Aparentemente, eu não me qualificava mais como dinâmica familiar. Eu havia sido reclassificada como outra coisa. Uma obrigação que podia ser gerenciada por meio de telefonemas, em vez de lugares à mesa. Claro, eu disse. Porque o que mais eu poderia dizer? Que eu estava ansiosa para ver Sofia ajudar com o molho, como eu a ensinei no ano passado? Que eu esperava continuar a tradição de todos compartilharem pelo que eram gratos. Um ritual que nos ajudou a nos sentirmos conectados mesmo durante os anos difíceis. Que eu queria sentar à mesa que preparei para tantos feriados, cercada pelas pessoas que deveriam me amar mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Sentiremos sua falta, acrescentou. Diogo? E a mentira soou amarga mesmo através da linha telefônica. Se eles fossem sentir minha falta, teriam encontrado uma maneira de me incluir. Se minha presença importasse, alguém teria sugerido que a casa maior da mãe de Sandra certamente poderia acomodar mais uma pessoa, especialmente a avó da única filha da família. Mas sentir falta de alguém e querer essa pessoa presente são duas coisas diferentes. E eu estava aprendendo a distinguir entre o sentimento movido pela culpa e o desejo genuíno por minha companhia. Os preparativos para o Natal começaram na casa de repouso, com a mesma alegria determinada que havia caracterizado a Páscoa. Guirlandas apareceram nos corredores, uma árvore foi montada na sala de convivência, e a diretora de atividades anunciou planos para um concerto de Natal com crianças de escolas locais que cantariam canções para os residentes. Eu me vi esperando a visita de Diogo com a esperança desesperada de alguém se agarrando ao último destroço de um naufrágio. Certamente o Natal seria diferente. Certamente o feriado, que sempre foi a celebração mais querida de nossa família, lembraria meu filho do que significávamos um para o outro, da mágica que criamos juntos durante a infância de Sofia, quando ela acreditava no Papai Noel e no poder dos desejos feitos na manhã de Natal. Passei semanas planejando o que daria a eles, calculando como esticar minha pequena ajuda de custo da casa de repouso para comprar presentes significativos. Dona Helena me ajudou a encomendar os presentes online usando seu tablet. Um livro de receitas para Sandra com versões saudáveis de pratos tradicionais,
Um diário com capa de couro para Sofia registrar seus pensamentos durante o último ano do ensino médio. E para Diogo, uma fotografia emoldurada de nós dois em sua formatura da faculdade. O dia em que ele me abraçou com tanta força e sussurrou que nenhum de seus sucessos teria sido possível sem meus sacrifícios. Os presentes chegaram 10 dias antes do Natal, embrulhados com cuidado em papéis que escolhi para combinar com a personalidade de cada um. Eu os arrumei debaixo da pequena árvore em nosso quarto, imaginando o momento em que minha família os abriria e se lembraria de que o amor não exige etiquetas de preço caras, que a consideração importa mais do que o valor monetário. O dia 23 de dezembro veio e passou sem visita. O dia 24 de dezembro chegou com sua promessa de magia da véspera de Natal, mas minha família aparentemente estava criando essa magia em outro lugar, com pessoas que não estavam confinadas em instituições e não exigiam arranjos especiais para serem incluídas nas celebrações de fim de ano. Na manhã de Natal, eu mesma liguei para Diogo, quebrando a rotina de terça-feira que havia se tornado nosso único contato regular. "Mãe, Feliz Natal!" Ele atendeu e eu pude ouvir vozes ao fundo. A risada de Sandra, a conversa animada de Sofia, os sons de uma celebração familiar em pleno andamento. "Que bom que a senhora ligou. Estávamos justamente falando da senhora, falando de mim." A frase que havia substituído o falar comigo no vocabulário da minha família. Eu havia me tornado um tópico de conversa. Em vez de uma participante dela, alguém a ser discutida em vez de incluída. "Eu tenho presentes para vocês", eu disse, minha voz mais baixa do que eu pretendia. "Eu esperava que vocês pudessem passar por aqui hoje, ou talvez eu pudesse providenciar para que fossem entregues." A pausa que se seguiu durou o suficiente para eu ouvir meu coração bater no silêncio. O suficiente para eu entender que meus presentes de Natal representavam mais um inconveniente em um dia já planejado em torno das necessidades de outras pessoas. "Que gentileza sua, mãe!" Diogo finalmente disse, sua voz carregando a atenção particular de quem tenta parecer grato enquanto calcula a logística de uma obrigação indesejada. "Hoje vai ser uma loucura por aqui, com os pais da Sandra e a família da irmã dela vindo. Talvez a gente possa resolver isso na semana que vem? Semana que vem, depois que o Natal passasse, depois que a magia se dissipasse, depois que meus presentes parecessem pensamentos tardios, em vez de expressões de amor. Depois que não importasse mais se eu me lembrei deles, porque eles já teriam comemorado sem mim." "Claro", eu disse, embora minha garganta parecesse estar se fechando em torno das palavras. "Semana que vem está ótimo." Mas a semana seguinte veio e passou. E a semana depois dela também. E meus presentes cuidadosamente escolhidos permaneceram sob a árvore de Dona Helena, até que ela gentilmente sugeriu que os doássemos para a campanha de caridade da Casa de Repouso para famílias necessitadas. "Pelo menos alguém vai apreciá-los", disse ela suavemente. E eu assenti porque não conseguia confiar em mim mesma para falar sem chorar. A verdade estava se tornando impossível de ignorar. Eu criei um filho que via meu amor como uma dívida que havia sido totalmente paga, em vez de um vínculo que exigia nutrição contínua. Eu havia investido tudo em uma família que usou meus sacrifícios como degraus para uma vida que não tinha mais espaço para a mulher que a tornou possível. Mas a parte mais difícil não era a ausência deles nos meus feriados. Era a percepção gradual de que eles estavam aliviados com a minha remoção de suas vidas, que me colocar na casa de repouso havia resolvido um problema que eles foram educados demais para articular enquanto eu ainda vivia de forma independente. Eu não era mais a matriarca da família que construí. Eu era o resquício do passado de outra pessoa, um lembrete de obrigações que eles preferiam esquecer. Uma mulher cuja utilidade expirou no momento em que seu cuidado se tornou mais complexo do que eles estavam dispostos a oferecer. Os outros residentes começaram a parecer minha verdadeira família, unidos por nossa experiência compartilhada de sermos amados condicionalmente, por pessoas que acharam mais fácil delegar nossos cuidados do que reorganizar suas vidas para acomodar nossas necessidades. Nós nos entendíamos de maneiras que nossas famílias reais nunca entenderiam.
conectados pela dor particular de sermos esquecidos por pessoas que deveriam nos amar mais. As ligações pararam de vir em fevereiro. Não gradualmente, não com desculpas ou pedidos de desculpas, mas com a finalidade abrupta de uma porta batendo. A rotina de terça-feira, que havia sido minha única conexão restante com a família que construí, simplesmente deixou de existir, como se alguém tivesse decidido que até mesmo 5 minutos de obrigação semanal eram demais para poupar para a mulher que lhes deu tudo. Esperei perto do telefone naquela primeira terça-feira, vendo os minutos passarem das 3, depois 3h15, depois 3h30. Dona Helena fingiu não notar minha vigília, ocupando-se com um quebra-cabeça de palavras cruzadas, enquanto eu sentava congelada na cadeira ao lado do meu criado mudo, minha mão repousando no receptor, como se o forçasse a tocar por pura determinação. Mas o silêncio tem seu próprio peso, e às 4 horas aquele silêncio havia se alojado em meu peito como uma pedra, pesada e fria e impossível de deslocar. Eu entendi então que havia sido completamente separada, cortada da vida de meu filho, com a precisão clínica de um cirurgião removendo algo doente que ameaçava a saúde de tudo ao seu redor. A equipe da casa de repouso, treinada para reconhecer os sinais de abandono familiar, começou a me tratar com a gentileza particular reservada aos residentes cujos parentes haviam parado de fingir que se importavam. Eles falavam mais baixo, demoravam mais durante as verificações de rotina, ofereciam porções extras nas refeições, como se a comida pudesse de alguma forma compensar a conexão humana que havia sido retirada sem aviso ou explicação. Talvez ele esteja viajando a trabalho, sugeriu Carmen, a enfermeira que administrava minha medicação para a pressão arterial todas as manhãs. Viagens de negócios podem ser imprevisíveis. Iti. Mas nós duas sabíamos que viagens de negócios não duravam indefinidamente, que até mesmo o profissional mais ocupado poderia encontrar 30 segundos para ligar para sua mãe e explicar por que sua rotina semanal havia sido interrompida. Carmen estava oferecendo esperança da mesma forma que os profissionais médicos oferecem analgésicos. Não porque curaria algo, mas porque poderia tornar o sofrimento mais suportável. Passei as semanas seguintes estudando cada interação que tive com Diogo, dissecando nossas conversas em busca de pistas sobre o que eu poderia ter feito de errado. Qual linha invisível eu cruzei que desencadeou esse abandono final? Eu reclamei demais da comida da casa de repouso? Pareci carente demais quando perguntei sobre as visitas de Natal? Meus presentes o envergonharam de alguma forma, o fizeram se sentir culpado pela disparidade entre minhas circunstâncias e sua vida confortável? Mas não importava o quão minuciosamente eu examinasse meu comportamento. Não conseguia identificar uma transgressão específica que justificasse esse apagamento completo de sua existência. A única explicação que fazia sentido era a que eu vinha evitando. Meu valor para Diogo expirou no momento em que meu cuidado se tornou sua responsabilidade. E agora que os profissionais haviam assumido esse fardo, simplesmente não havia razão para ele manter nem mesmo um contato mínimo. Dona Helena me encontrou chorando uma noite enquanto observava famílias visitando outros residentes. Minhas lágrimas fluindo com a persistência constante da chuva de nuvens que pareciam permanentemente posicionadas sobre minha cabeça. Ela se sentou ao meu lado no pequeno sofá da sala de convivência, sua mão enrugada encontrando a minha com a autoridade gentil de quem já consolou muitas mulheres enfrentando circunstâncias idênticas. Eles contam histórias para si mesmos, disse ela em voz baixa, quase inaudível acima do programa de televisão que fornecia o ruído de fundo para nossas decepções diárias. Histórias sobre como estamos melhores aqui, como estamos recebendo cuidados profissionais que eles não poderiam fornecer, como estão nos visitando em espírito mesmo quando não estão visitando pessoalmente. As histórias ficam mais fáceis de acreditar quanto mais tempo eles ficam sem nos ver. Eu queria discutir sua avaliação, defender Diogo contra acusações que pareciam duras demais, embora correspondessem perfeitamente ao seu comportamento. Mas as mães protegem seus filhos mesmo quando esses filhos pararam de protegê-las. Mesmo quando as evidências sugerem que a proteção não é mais merecida ou apreciada. Ele costumava me ligar todos os dias quando o pai dele estava morrendo.
Sussurrei, lembrando-me daquelas semanas terríveis em que o câncer consumiu meu marido com crueldade sistemática. Às vezes, 2 vezes por dia. Ele estava tão preocupado comigo, tão preocupado com a forma como eu estava lidando com tudo. Dona Helena assentiu com a compreensão de quem viveu o suficiente para reconhecer os padrões que governam os relacionamentos humanos. O luto faz as pessoas se sentirem impotentes, disse ela. Ligar para você o fazia se sentir útil. Mas agora que você está acomodada em um lugar seguro, ele não precisa mais se sentir útil. Você foi transformada de uma pessoa com necessidades em um problema que foi resolvido. A precisão de sua observação cortou mais fundo do que qualquer crueldade deliberada poderia ter conseguido. Diogo não havia parado de me amar. Ele simplesmente me recategorizou de membro ativo da família para uma obrigação gerenciada, como uma prestação de hipoteca ou um prêmio de seguro que exigia atenção ocasional, mas não exigia investimento emocional. Março chegou com sua promessa de renovação da primavera, mas dentro da casa de repouso, as estações pareciam teóricas em vez de reais. A mudança do tempo existia além das janelas que não abriam, vislumbrada durante breves caminhadas no pátio que servia como nossa única conexão com o mundo natural. Observei outros residentes receberem visitantes trazendo flores e chocolates de Páscoa. Observei seus rostos se iluminarem com o tipo de alegria que vem de ser lembrado por pessoas que escolhem se lembrar de você, em vez de profissionais que são pagos para fornecer cuidados. Dona Amélia, cuja demência havia progredido a ponto de raramente reconhecer alguém, se iluminou como uma criança quando sua neta chegou com fotos de uma peça da escola. "Olha, vovó", disse a adolescente, sua voz paciente e gentil, apesar do fato de Dona Amélia ter esquecido seu nome 3 vezes durante a conversa. "Eu fiz o papel principal, assim como você no ensino médio." O fato de Dona Amélia não conseguir reter essa informação não diminuía a dedicação de sua neta em compartilhá-la. O amor não exigia memória para justificar sua expressão. Não exigia engajamento intelectual para validar seu valor. Essa garota de 17 anos entendia algo que meu filho adulto aparentemente havia esquecido. Que aparecer importa mais do que ser compreendido, que a presença é um presente que não requer compreensão recíproca para ser significativo. Comecei a escrever cartas que nunca pretendia enviar, enchendo cadernos com palavras que eu gostaria de poder dizer às pessoas que pararam de ouvir. Longas cartas para Diogo explicando o quão orgulhosa eu continuava de suas realizações, o quão grata me sentia pelos anos em que fomos próximos, o quanto eu sentia falta da versão dele que me chamava de sua melhor amiga, e realmente queria dizer isso. Cartas para Sandra reconhecendo que eu entendia sua necessidade de priorizar sua própria família, enquanto desejava que ela pudesse encontrar espaço naquela família, para mais uma pessoa que amou Diogo por mais tempo do que qualquer outra pessoa viva. Cartas para Sofia descrevendo os sonhos que eu tinha para seu futuro, a sabedoria que eu esperava compartilhar durante sua transição para a vida adulta, as histórias sobre a infância de seu pai que a ajudariam a entender de onde ela veio. As cartas se acumulavam na gaveta do meu criado mudo como orações que haviam sido escritas em vez de faladas, evidências de um amor que não tinha para onde ir, exceto para o papel, onde não poderia envergonhar ninguém ou exigir respostas que pudessem ser inconvenientes. Dona Helena nunca perguntou sobre minha escrita, mas às vezes eu a pegava me observando com a expressão de quem reconhecia o valor terapêutico de palavras que nunca seriam lidas por seus destinatários. A primavera se transformou em verão, e a ausência da minha família se estendeu de meses para algo que parecia permanente, irreversível, final. Outros residentes recebiam visitantes regularmente. Filhos que dirigiram horas para passar tardes jogando cartas, netos que sacrificaram planos de fim de semana para compartilhar histórias sobre a escola, amigos e os detalhes comuns de vidas sendo vividas com entusiasmo e propósito. Mas meu registro de visitas permanecia vazio. Meu nome nunca era chamado durante as horas sociais da tarde. Minha caixa de correio perpetuamente vaga, exceto por contas médicas e avisos administrativos do escritório da casa de repouso. Eu me tornei uma mulher sem família, uma mãe sem filhos que reconheciam sua existência,
Uma avó cuja linhagem havia sido cortada por pessoas que decidiram que a conexão genética não exigia um relacionamento contínuo. A dor mais profunda não era na ausência deles. Era a certeza crescente de que eles estavam mais felizes sem mim. Que a vida de Diogo havia se tornado mais simples, menos complicada, mais gerenciável, uma vez que ele delegou meus cuidados a estranhos. Que Sandra não precisava mais navegar na delicada política de incluir a mãe de seu marido nas celebrações familiares. Que Sofia podia se concentrar em seu último ano do ensino médio sem o fardo de visitar uma avó que representava o envelhecimento, a mortalidade e a realidade inconveniente de que a juventude não dura para sempre. Eu havia sido apagada de sua experiência diária tão completamente que me perguntei se eles ainda pensavam em mim, ou se minha colocação na casa de repouso havia sido tão bem-sucedida que eu simplesmente desapareci de suas consciências, como um problema que foi resolvido tão completamente que não exigia mais consideração. Mas nos momentos mais sombrios dessa constatação, quando o desespero parecia como se afogar à vista de todos, cercada por pessoas que não podiam me salvar, algo inesperado começou a se agitar nas profundezas do meu coração abandonado. Não esperança exatamente. A esperança parecia frágil demais para o que eu estava sentindo. Algo mais substancial, mais perigoso, mais permanente. Lembrei-me da conversa que tive com meu advogado 3 anos antes, dos documentos que assinei na presença de testemunhas, das decisões que tomei sobre meu patrimônio que ninguém da minha família se preocupou em discutir comigo desde a morte de meu marido. Eles presumiram que minhas finanças eram simples, diretas, facilmente gerenciadas por pessoas que nunca perguntaram sobre os detalhes. Mas eu vinha tomando decisões cuidadosas por mais tempo do que eles imaginavam, protegendo-me de maneiras que eles nunca pensaram em investigar. Eu ainda tinha algo que eles não sabiam, algo que não havia sido compartilhado porque não parecia importante enquanto eu estava saudável, independente e capaz de gerenciar meus próprios assuntos. Algo que poderia mudar tudo se eu decidisse usar. E no silêncio sufocante da minha vida abandonada, cercada pelas evidências do alívio de minha família com a minha ausência, eu estava começando a pensar que talvez fosse hora de eles aprenderem exatamente quem eles escolheram descartar. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Começou em pequenos momentos que outros poderiam ter confundido com resignação, mas que eu reconheci como algo totalmente diferente. O silencioso acúmulo de força que vem quando você finalmente para de desperdiçar energia com pessoas que se provaram indignas de sua devoção. Parei de esperar por telefonemas. Não com gestos dramáticos ou declarações chorosas, mas com o simples entendimento de que minhas tardes de terça-feira agora pertenciam a mim, não à decepção do silêncio que as vinha consumindo por meses. Comecei a usar esse tempo para caminhar pelos corredores, aprendendo as histórias de outros residentes cujas famílias também descobriram que o amor vinha com datas de validade que não se preocuparam em mencionar durante os anos em que o cuidado fluía apenas em uma direção. Havia a Dona Fátima, cujos 3 filhos bem-sucedidos moravam a menos de 30 quilômetros, mas a visitavam uma vez por mês, com a eficiência diligente de quem marca itens em uma lista de tarefas. Seu filho havia se tornado um cirurgião proeminente. Sua filha mais velha gerenciava um escritório de advocacia, e a mais nova havia construído um próspero negócio de restaurantes. Todas conquistas que Dona Fátima apoiou através de décadas cuidando dos netos, fornecendo empréstimos de emergência e oferecendo apoio emocional incondicional durante suas lutas para estabelecer carreiras. Eles são ocupados, ela dizia quando outros residentes perguntavam sobre seus visitantes pouco frequentes. A mesma explicação que eu usei para justificar a ausência de Diogo. Pessoas importantes têm responsabilidades importantes. Mas comecei a entender que estar ocupado era uma escolha, que a importância era muitas vezes uma questão de prioridades, em vez de circunstâncias. Os filhos de Dona Fátima tinham tempo para torneios de golfe, degustações de vinho e escapadas de fim de semana. Mas de alguma forma não conseguiam encontrar tempo para mais do que suas visitas obrigatórias mensais à mulher que tornou seu sucesso possível.
Dona Helena, que vinha observando minha mudança gradual do desespero para algo mais duro e determinado, começou a compartilhar sua própria história durante nossas conversas noturnas. Sua filha morava em Salvador, a milhares de quilômetros da casa de repouso em São Paulo, onde Dona Helena foi colocada após um derrame que a deixou temporariamente incapaz de gerenciar seus medicamentos de forma independente. Temporariamente, repetiu Dona Helena com uma ênfase amarga. Isso foi há 4 anos. Minha fisioterapia terminou depois de 6 meses. Minha rotina de medicação se estabilizou depois de 1 ano, e meu médico me liberou para viver de forma independente há 2 anos. Mas de alguma forma, Salvador continua ficando mais longe. E minha filha continua ficando mais ocupada com seu novo marido e os filhos adolescentes dele que exigem tanta atenção. A independência de Dona Helena havia sido restaurada, mas sua família aparentemente se acomodou com o arranjo que a mantinha seguramente contida em cuidados profissionais, enquanto eles seguiam suas vidas sem a complicação de uma mãe idosa que poderia precisar de assistência ocasional ou companhia regular. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu havia ignorado, estudando os padrões que governavam as visitas familiares, como uma antropóloga, documentando os costumes de uma cultura que eu estava tentando entender. Os residentes com os visitantes mais frequentes eram invariavelmente aqueles cujas famílias precisavam de algo: acesso à aposentadoria, assinaturas em documentos legais, informações sobre apólices de seguro ou contas bancárias. Dona Lúcia recebia visitas semanais de seu neto, mas apenas porque ela era fiadora do financiamento da faculdade dele. As visitas terminavam abruptamente após cada documento ser assinado, apesar de seu óbvio desejo por uma conversa mais longa. O filho de seu Francisco aparecia mensalmente para cuidar das finanças de seu pai, revisando eficientemente extratos bancários e pagando contas antes de partir com a expressão satisfeita de quem cumpriu suas obrigações. Mas residentes como Dona Amélia, cuja demência a tornava legalmente incapaz de gerenciar quaisquer assuntos financeiros, raramente viam membros da família, exceto nos principais feriados, quando a culpa se tornava pesada demais para ser ignorada. A correlação entre utilidade e atenção era impossível de não notar, uma vez que você começava a procurar por ela. Comecei a solicitar reuniões com a assistente social da casa de repouso, uma mulher gentil chamada Janete, especializada em ajudar os residentes a navegar em relacionamentos familiares que haviam sido complicados pelas realidades do envelhecimento e do cuidado institucional. Durante nossas sessões, fiz perguntas cuidadosas sobre direitos legais, sobre a documentação necessária para várias decisões, sobre os procedimentos que governavam os arranjos financeiros quando pessoas idosas precisavam de assistência para gerenciar seus assuntos. A senhora está preocupada com a forma como seu filho está lidando com suas finanças? Janete perguntou durante uma dessas conversas, seu treinamento profissional alertando-a para a possibilidade de que Diogo pudesse estar explorando seu acesso aos meus recursos. De forma alguma, respondi sinceramente. O Diogo nunca esteve envolvido em meus assuntos financeiros. Sempre gerenciei tudo de forma independente, e isso não mudou desde que estou aqui. A surpresa de Janete era evidente em sua expressão. A maioria dos residentes de casas de repouso precisava de assistência familiar com o banco, pagamento de contas e gestão de investimentos, especialmente aqueles que lidavam com os custos de cuidados de longo prazo que poderiam esgotar rapidamente as economias pessoais. Mas eu havia mantido controle total sobre meus recursos. Nunca havia transferido qualquer autoridade para Diogo, apesar de sua óbvia suposição de que a colocação em cuidados profissionais significava que ele eventualmente precisaria assumir a tutela financeira. Isso é incomum, admitiu Janete. A maioria das famílias já teve essas conversas quando a internação se torna necessária. A senhora já considerou discutir seus arranjos financeiros com seu filho, apenas para garantir que todos entendam seus desejos e capacidades? Mas eu estava descobrindo que manter Diogo desinformado sobre meus assuntos financeiros havia sido uma das decisões mais sábias que eu tomei nos últimos anos.
Suas suposições sobre minha impotência se estendiam além dos cuidados físicos para todos os aspectos da minha independência, e eu estava começando a entender que essas suposições poderiam se tornar muito úteis se as circunstâncias exigissem que eu o surpreendesse. Comecei a solicitar cópias de meus prontuários médicos, ostensivamente para entender melhor meu estado de saúde, mas na verdade para confirmar que minhas habilidades cognitivas estavam completamente documentadas como normais, que nenhum médico jamais havia sugerido que eu era incapaz de tomar minhas próprias decisões. Os registros pintavam um quadro claro de uma mulher fisicamente saudável, cuja colocação na casa de repouso havia sido social em vez de médica. Uma escolha baseada na conveniência familiar em vez de necessidade médica. Dona Helena observava meu aumento de atividade com o sorriso conhecedor de quem reconhecia um comportamento intencional quando o via. Você está planejando alguma coisa? Ela observou uma noite, enquanto eu organizava a papelada que vinha coletando em uma pasta que ficava na gaveta do meu criado mudo. Estou me educando, respondi, o que era verdade o suficiente. Aprendendo sobre coisas que eu nunca precisei saber antes. Mas a educação pode ser preparação, e a preparação pode ser a base para a ação, e a ação pode transformar situações que parecem sem esperança em resultados que servem à justiça, em vez da conveniência. Comecei a caminhar mais, usando o equipamento de fisioterapia da casa de repouso, não porque eu precisasse de reabilitação, mas porque queria garantir que minha força permanecesse adequada para quaisquer decisões que estivessem por vir. Participei do programa de atividades com novo entusiasmo, demonstrando habilidades cognitivas que nunca haviam sido prejudicadas, mas precisavam ser visíveis para os membros da equipe, que poderiam eventualmente ser chamados a testemunhar sobre minha competência mental. Mais importante, comecei a prestar atenção cuidadosa às conversas ao meu redor, ouvindo outros residentes discutirem seus relacionamentos familiares, com a atenção focada de alguém coletando informações sobre territórios inimigos. Aprendi quais advogados eram especializados em direito do idoso, quais assistentes sociais tinham experiência com abuso financeiro familiar, quais profissionais médicos entendiam a diferença entre a colocação física por conveniência e a necessidade real de cuidados institucionais. A biblioteca da casa de repouso se tornou meu segundo lar, onde pesquisei precedentes legais envolvendo pais idosos que foram abandonados por filhos adultos, casos em que o controle financeiro foi assumido sem autorização adequada, situações em que as suposições sobre competência mental foram desafiadas por pessoas idosas que foram subestimadas por famílias que pararam de vê-las como indivíduos capazes de pensamento e ação independentes. Eu não estava planejando vingança. Vingança era muito grosseira, muito óbvia, muito dependente da satisfação emocional, em vez de resultados práticos. Eu estava me preparando para a justiça, o tipo de correção sistemática que restaura o equilíbrio adequado em relacionamentos que se tornaram distorcidos pelo egoísmo e por suposições de impotência. Diogo cometeu o erro de acreditar que a colocação física equivalia a controle total, que minha residência na casa de repouso significava que ele poderia me ignorar com segurança indefinidamente, sem consequências. Sandra presumiu que me remover das celebrações familiares eliminava qualquer necessidade de considerar meus sentimentos ou me incluir em decisões que afetassem minha vida. Sofia concluiu que minha idade e circunstâncias tornavam minhas opiniões irrelevantes para suas escolhas futuras, mas todos eles se esqueceram de algo crucial. Eu vinha tomando decisões cuidadosas sobre minha vida e meus recursos por 55 anos antes de Diogo nascer. Eu naveguei por desafios, resolvi problemas e protegi meus interesses através de décadas de experiência sobre as quais eles nunca se preocuparam em perguntar ou reconhecer. Eu já havia sido subestimada antes, por chefes que achavam que mulheres não podiam lidar com responsabilidades financeiras, por vizinhos que presumiam que mães solteiras não conseguiriam criar filhos bem-sucedidos, por circunstâncias que pareciam projetadas para derrotar pessoas que não tinham a determinação para provar que estavam erradas. A diferença agora era que eu não me importava mais em manter relacionamentos com pessoas que demonstraram não valorizar minha presença em suas vidas.
Eu não precisava mais da aprovação delas, nem temia sua decepção. Eu estava livre para agir em meu próprio interesse, sem considerar como minhas escolhas poderiam afetar pessoas que já haviam decidido que meus sentimentos não importavam. E essa liberdade, eu estava descobrindo, era a arma mais perigosa que uma mulher subestimada poderia possuir. Dona Helena me encontrou sorrindo uma noite, enquanto eu organizava minha documentação, e perguntou o que havia provocado minha óbvia mudança de humor. Eu acabei de me lembrar de algo importante, disse a ela, e era a mais pura verdade. Lembrei-me exatamente de quem eu sou. Setembro trouxe a primavera e aquele ar de recomeço, de novas chances. Enquanto eu caminhava pelo pequeno jardim da casa de repouso, observando as folhas novas brotarem, senti algo que não experimentava há meses. Expectativa. Não a esperança desesperada que me sustentou naquelas primeiras semanas de abandono, mas a confiança firme de alguém que finalmente decidiu parar de ser vítima das escolhas dos outros. Minha advogada chegou numa quinta-feira à tarde, precisamente às 2 horas, como havíamos combinado em nossa conversa por telefone na semana anterior. Marta Oliveira, sem parentesco com o seu Francisco, nosso residente financeiramente útil, era uma mulher na casa dos 60 anos, especializada em direito do idoso e que construiu sua carreira com base no entendimento de que a idade muitas vezes traz clareza em vez de confusão, sabedoria em vez de incompetência. Dona Marcela Santos, disse ela, apertando minha mão com a firmeza de quem reconhece a força quando a encontra, independentemente do cenário. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Sua ligação me deixou bastante intrigada. Eu havia escolhido Marta cuidadosamente, após pesquisar dezenas de advogados no programa de acesso à internet da Casa de Repouso. Sua reputação por representar clientes idosos que haviam sido subestimados por suas famílias era exatamente o que eu precisava, e seu histórico de sucesso em casos envolvendo autonomia financeira e manipulação familiar me convenceu de que ela era a defensora certa para o que eu tinha em mente. Nós nos encontramos na pequena sala de reuniões da Casa de Repouso, um espaço normalmente usado para encontros familiares sobre planos de cuidados e discussões de alta. A ironia não me passou despercebida. Eu estava usando esta sala para planejar algo que minha família não tinha ideia de que estava por vir. Algo que alteraria fundamentalmente as suposições sobre as quais eles construíram sua confortável distância. Permita-me começar dizendo que estou impressionada com sua preparação, disse Marta, revisando os documentos que eu havia reunido nos últimos meses. Seus prontuários médicos estabelecem claramente sua competência cognitiva, seus registros financeiros demonstram total independência, e sua documentação legal está mais completa do que a da maioria das pessoas que vivem em suas próprias casas. Ela se referia à pasta que eu vinha montando, cheia de evidências de minha clareza mental, capacidade física e autonomia financeira. Cada conversa com a Janete, cada solicitação de prontuário médico, cada interação com a equipe da Casa de Repouso havia sido cuidadosamente documentada, criando um registro irrefutável de que eu não era nem incompetente nem desamparada, independentemente da minha situação de moradia atual. O que exatamente a senhora espera alcançar? Perguntou Marta, recostando-se na cadeira com a expressão de quem se prepara para ouvir uma história que ela suspeitava ser interessante e juridicamente complexa. Eu contei tudo a ela. Sobre o afastamento sistemático de Diogo da minha vida, sobre as promessas que evaporaram como a névoa da manhã, sobre os presentes de Natal que nunca foram mencionados e os telefonemas que simplesmente pararam de vir. Expliquei como eu havia sido transformada de amada matriarca da família em uma obrigação inconveniente e, por fim, em um fardo esquecido, no espaço de menos de um ano. Mas, mais importante, contei a ela sobre os arranjos financeiros dos quais Diogo nada sabia, as decisões legais que tomei discretamente ao longo dos anos, enquanto ele presumia que meu estilo de vida modesto refletia recursos modestos. Descrevi os investimentos imobiliários que fiz usando o dinheiro do seguro de vida após a morte do meu marido, a cuidadosa carteira de ações que construí através de décadas de compras pequenas, mas consistentes,
As contas de poupança que Diogo nunca soube que existiam porque ele nunca perguntou sobre minhas finanças. As sobrancelhas de Marta se ergueram progressivamente mais alto à medida que eu descrevia o verdadeiro alcance dos meus recursos, as estruturas legais que eu havia estabelecido para proteger meus ativos e, o mais importante, o testamento que eu havia atualizado apenas 6 meses antes de minha internação na casa de repouso. Um documento que Diogo supunha ser simples, porque acreditava que havia pouco a herdar. A senhora está me dizendo que seu filho a colocou em uma instituição de longa permanência, acreditando que a senhora tinha poucos bens e que nunca corrigiu esse mal-entendido? Perguntou Marta, sua compostura profissional mal escondendo o que poderia ser admiração. Ele nunca perguntou, respondi simplesmente. E eu nunca ofereci informações que não foram solicitadas. A verdade era que as suposições de Diogo sobre minha situação financeira haviam sido convenientes para nós dois, de maneiras diferentes. Ele pôde me colocar na casa de repouso sem se sentir culpado com os custos, porque acreditava que meus recursos eram limitados e que o cuidado institucional era a opção mais econômica para alguém em minhas circunstâncias. Eu pude manter o controle total sobre meus ativos, enquanto ele permanecia felizmente inconsciente de que sua mãe possuía os meios para fazer escolhas que ele nunca havia considerado. A senhora já considerou a possibilidade de que seu filho pudesse ser mais atencioso se entendesse sua real situação financeira? Perguntou Marta, sondando as motivações por trás do meu segredo. Mas eu já havia superado o desejo pela atenção de Diogo. Os meses de silêncio haviam esclarecido algo importante. Eu não queria um relacionamento que dependesse da minha utilidade, seja financeira ou de outra forma. Se meu filho só conseguia me valorizar quando eu representava um ativo em vez de uma responsabilidade, então seus sentimentos não valiam a pena ser cultivados ou preservados. Não estou interessada em comprar afeto, disse a Marta. Estou interessada em garantir que pessoas que se provaram indignas da minha consideração não estejam mais em posição de se beneficiar dos meus recursos ou fazer suposições sobre minhas capacidades. Marta assentiu com a compreensão de quem já havia lidado com casos semelhantes. Clientes idosos que foram sistematicamente ignorados ou descartados por famílias que os viam como fardos, em vez de pessoas merecedoras de respeito e consideração. O que especificamente a senhora quer realizar? Ela perguntou, abrindo seu bloco de anotações para começar a tomar notas. Eu delineei meus objetivos com a precisão de quem passou meses pensando em cada detalhe. Eu queria estabelecer uma documentação legal que provasse minha competência e independência, garantindo que ninguém pudesse alegar que fui manipulada ou coagida a tomar decisões contrárias aos meus melhores interesses. Eu queria criar uma estrutura de holding para proteger meus ativos de quaisquer tentativas futuras de Diogo de reivindicar autoridade sobre meus negócios. E, o mais importante, eu queria revisar meu testamento de maneiras que ensinariam a certas pessoas o custo de não dar valor ao amor. Isso é perfeitamente legal, Marta me assegurou. E, francamente, é o tipo de planejamento que mais idosos deveriam fazer para se proteger de familiares que os veem como fontes de uma eventual herança, em vez de indivíduos que merecem respeito. Passamos 2 horas revisando meus arranjos legais atuais e discutindo modificações que alcançariam meus objetivos, garantindo que tudo permanecesse juridicamente sólido e eticamente apropriado. Marta explicou a documentação que precisaríamos criar, as testemunhas necessárias para várias assinaturas e o cronograma para implementar as mudanças que transformariam as suposições da minha família em erros muito caros. Devo mencionar, disse Marta ao concluirmos nossa reunião, que seu testamento atual, se permanecer inalterado, deixaria tudo para seu filho. A senhora está preparada para a complexidade emocional de alterar esse arranjo? Mas a complexidade emocional já havia sido resolvida durante aqueles longos meses de tardes de terça-feira passadas, esperando por telefonemas que nunca vieram, durante feriados celebrados em refeitórios institucionais enquanto minha família desfrutava de reuniões para as quais eu não era mais convidada. Diogo já havia demonstrado o quanto meu amor significava para ele.
Já havia me mostrado o valor exato que ele dava a 33 anos de devoção materna. Meu filho fez as escolhas dele, disse a Marta. Agora estou fazendo as minhas. O trabalho jurídico levaria várias semanas para ser concluído, durante as quais eu continuaria vivendo exatamente como antes, participando das atividades da casa de repouso, conversando com outros residentes, mantendo a aparência de alguém que aceitou suas circunstâncias com resignação. Diogo continuaria seu silêncio, Sandra continuaria sua indiferença e Sofia continuaria sua suposição adolescente de que os idosos existiam principalmente como inconvenientes a serem gerenciados, em vez de indivíduos com pensamentos, sentimentos e autonomia. Mas, sob a superfície da rotina, tudo estava mudando. Documentos estavam sendo preparados para garantir que minha independência nunca mais pudesse ser presumida por pessoas que viam minha idade como evidência de incompetência. Arranjos financeiros estavam sendo reestruturados para proteger recursos de familiares que demonstraram não serem confiáveis com responsabilidades emocionais, muito menos financeiras. Dona Helena observava esse processo com a satisfação de quem vê a justiça sendo metodicamente preparada, em vez de emocionalmente exigida. Eles não têm ideia do que está por vir, disse ela uma noite, enquanto eu organizava a papelada mais recente que Marta havia enviado para minha revisão. Esse é o ponto, respondi. Surpresas são mais eficazes quando são completamente inesperadas. Eu havia aprendido algo valioso durante meus meses de abandono. Que ser subestimada era, na verdade, uma forma de poder. Que as pessoas que te descartam como inofensiva são mais propensas a ignorar os preparativos que você faz bem na frente delas. A falha de Diogo em ligar não apenas feriu meus sentimentos. Ela me deu meses de tempo ininterrupto para tomar decisões sem interferência ou questionamento de pessoas que poderiam ter opiniões sobre escolhas que eram exclusivamente minhas. A mulher que minha família havia descartado se fora, substituída por alguém mais dura, mais clara, mais focada em se proteger do que em agradar os outros. Eles criaram essa versão de mim através de sua negligência, suas suposições, seu descarte casual de um amor que um dia foi incondicional, mas que aprendeu a estabelecer limites. E logo eles a conheceriam adequadamente, em circunstâncias que nunca anteciparam, segurando papéis que nunca esperaram ver, diante de decisões que nunca imaginaram que ela fosse capaz de tomar. A única questão que restava era se eles reconheceriam sua própria obra quando encontrassem a mulher que o abandono deles havia criado. A ligação veio numa terça-feira de novembro, exatamente 8 meses depois que Diogo havia parado com suas chamadas semanais. Mas desta vez, eu não estava sentada ao lado do telefone esperando por uma conexão que talvez nunca viesse. Desta vez, eu estava na sala de convivência ajudando a Dona Amélia a montar um quebra-cabeça, quando Carmen se aproximou com o telefone sem fio e uma expressão que eu não consegui decifrar. Dona Marcela, tenho uma ligação para a senhora, disse ela, estendendo o telefone com a neutralidade cuidadosa de quem aprendeu a não fazer suposições sobre as comunicações familiares. É o seu filho. Por um instante, senti um eco da antiga Marcela, a mulher que teria largado tudo para correr em direção a qualquer contato com seu filho, grata por quaisquer migalhas de atenção que ele estivesse disposto a oferecer. Mas aquela mulher havia sido sistematicamente destruída ao longo de meses de silêncio, substituída por alguém que entendia que a gratidão desesperada era apenas outra forma de impotência. Obrigada, Carmen, eu disse, aceitando o telefone sem pressa, sem o desespero ansioso que um dia caracterizou minha abordagem às comunicações cada vez mais raras de Diogo. Alô, Diogo? Mãe. A voz dele carregava uma tensão que eu não tinha ouvido antes, apertada com algo que poderia ser pânico mal contido. Preciso falar com a senhora. A senhora... A senhora está bem? Digo, mentalmente? Cognitivamente? O pessoal daí não notou nenhuma confusão ou... problemas com seu raciocínio? A pergunta revelou tanto sobre suas suposições, sua crença confortável de que meu silêncio nos últimos meses significava que eu havia me deteriorado em vez de evoluído,
Que minha falta de exigência por sua atenção indicava uma capacidade diminuída em vez de um interesse diminuído em manter um relacionamento que não me trazia nada além de dor. Estou perfeitamente bem, Diogo, eu disse, recostando-me na cadeira enquanto Dona Amélia continuava trabalhando em seu quebra-cabeça, sua concentração não perturbada pela minha conversa. Minha mente está tão clara como sempre esteve. Por que a pergunta? Aconteceu algum tipo de engano, disse ele, e eu podia ouvir papéis sendo remexidos ao fundo, o barulho frenético de documentos que não estavam fazendo o sentido que ele esperava. Recebi uma ligação de uma advogada, Marta alguma coisa, dizendo que representa a senhora. Ela está falando sobre mudanças legais, sobre arranjos financeiros que eu não entendo. Mãe, alguém te enganou para assinar alguma coisa? Estão se aproveitando da senhora? A ironia era tão perfeita que quase me fez sorrir. Depois de 8 meses me tratando como se eu fosse incompetente demais para merecer telefonemas regulares, Diogo agora estava preocupado que eu pudesse ser competente demais para ser manipulada, que minha clareza mental pudesse criar problemas para suposições que ele nunca se preocupou em verificar. Ninguém se aproveitou de mim. Respondi com a certeza calma de quem passou meses se preparando para exatamente esta conversa. Eu simplesmente estive fazendo alguns arranjos legais que protegem meus interesses e esclarecem meus desejos. Certamente você não se opõe a que eu gerencie meus próprios assuntos? Seus assuntos? O tom de sua voz subiu com algo próximo ao desespero. Mãe, que assuntos? Eu pensei, quer dizer, os custos da casa de repouso, sua renda limitada da aposentadoria do INSS, presumi que a senhora precisava de ajuda para administrar o pouco que tinha. Que arranjos financeiros a senhora possivelmente precisaria fazer? E lá estava. A suposição que governou cada decisão que ele tomou sobre minha vida no último ano. Diogo me colocou na casa de repouso acreditando que eu estava diminuída tanto financeira quanto cognitivamente. Pobre demais para pagar por alternativas e confusa demais para defender a mim mesma. O alívio dele com minha internação institucional não foi apenas sobre delegar meus cuidados. Foi sobre gerenciar o que ele presumiu ser meu inevitável declínio para a pobreza e a dependência. Você presumiu incorretamente, eu disse, minha voz carregando o peso de meses de clareza acumulada. Talvez se você tivesse mantido contato regular, se tivesse feito perguntas sobre minhas circunstâncias, em vez de tomar decisões baseadas em sua própria conveniência, você teria uma melhor compreensão da minha situação real. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para eu ouvir meu próprio batimento cardíaco, o suficiente para Diogo começar a processar as implicações do que eu acabara de lhe dizer. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado, carregando a polidez cuidadosa de quem percebeu que pode ter calculado muito mal uma situação que pensava entender completamente. Mãe, talvez devêssemos nos encontrar. Talvez eu devesse ir aí esta tarde para que possamos discutir o que quer que esteja acontecendo. Acho que pode haver alguma confusão sobre o que a senhora está tentando fazer. Mas eu não estava mais interessada em reuniões destinadas a gerenciar minhas escolhas ou conversas com a intenção de redirecionar minhas decisões para resultados que servissem ao conforto dele em vez de meus interesses. O tempo para a opinião dele havia expirado junto com seus telefonemas semanais, havia evaporado durante os feriados em que ele esteve ocupado demais para me incluir, havia sido perdido através de meses de negligência benigna que me ensinaram exatamente o quanto meus sentimentos importavam para a família pela qual sacrifiquei tudo. Não há confusão, Diogo, eu disse, observando Dona Amélia encaixar com sucesso uma peça do céu em seu quebra-cabeça. Seu rosto se iluminando com a satisfação das pequenas vitórias. Existem simplesmente consequências. Ações têm consequências, escolhas têm consequências, e negligência tem consequências. Você está prestes a aprender sobre todas elas. Do que você está falando? Agora sua voz carregava um medo inconfundível. O tom de alguém que percebeu que uma situação que ele pensava estar sob controle de alguma forma mudou para além de sua capacidade de gerenciar ou influenciar. Mãe, seja o que for que a senhora acha que eu fiz, seja o que for que a deixou chateada, nós podemos resolver.
Podemos conversar sobre isso. Podemos conversar. A frase que substituiu a conversa real em nosso relacionamento. A promessa que foi oferecida e retirada tantas vezes que perdeu todo o significado. Mas conversar exigia duas pessoas que se respeitassem o suficiente para ouvir. E Diogo provou, ao longo de meses de silêncio, que meus pensamentos e sentimentos não valiam sua atenção, a menos que representassem problemas para sua confortável suposição de que eu poderia ser ignorada com segurança por tempo indeterminado. Na verdade, Diogo, não podemos resolver isso. Eu disse, surpresa com o quão calma me sentia, quão firme minha voz permanecia, apesar da magnitude do que eu estava prestes a explicar. Veja bem, resolver as coisas requer um relacionamento contínuo, respeito mútuo, comunicação regular. Requer tratar as pessoas como se elas importassem, mesmo quando não são imediatamente úteis para você. Você escolheu uma abordagem diferente. Eu podia ouvi-lo respirando. Quase podia imaginá-lo em seu escritório ou em sua cozinha, cercado pela vida confortável que ajudei a tornar possível. Finalmente entendendo que sua distância cuidadosamente mantida de minhas circunstâncias poderia ter escondido informações importantes às quais ele deveria ter prestado atenção o tempo todo. A advogada com quem você falou representa meus interesses na revisão do meu planejamento sucessório. Continuei. Cada palavra cuidadosamente escolhida para máxima clareza. Como você descobrirá, suas suposições sobre minha situação financeira foram tão imprecisas quanto suas suposições sobre minha necessidade de sua atenção. Eu fui financeiramente independente durante toda essa experiência, Diogo. Optei por permanecer na casa de repouso, porque me proporcionou a paz e a clareza que eu precisava para tomar algumas decisões importantes sobre meu futuro. Seu futuro? Ele repetiu, e eu pude ouvir a compreensão crescente de que o futuro de sua mãe poderia não incluir automaticamente as provisões financeiras com as quais ele contava, a herança sobre a qual ele nunca perguntou, mas que aparentemente presumia que eventualmente o compensaria por qualquer esforço mínimo que ele estivesse disposto a investir em nosso relacionamento. Meu futuro, Diogo. Os anos que me restam para viver de acordo com meus próprios valores e prioridades, cercada por pessoas que realmente valorizam minha presença, em vez de simplesmente tolerá-la por obrigação. A casa de repouso tem sido muito educativa. Aprendi a distinguir entre as pessoas que se importam comigo e as pessoas que se importam com o que eu possa eventualmente deixar para elas. O silêncio se estendeu novamente. Mas desta vez eu podia ouvir o som de seu mundo mudando. Suas confortáveis suposições sobre o desamparo e a dependência de sua mãe desmoronando sob o peso de informações que ele nunca se preocupou em coletar. Quando ele finalmente falou, sua voz era mais baixa, mais cuidadosa. O tom de alguém que percebeu que não estava mais controlando uma conversa que esperava gerenciar. Mãe, eu não entendo o que a senhora está dizendo. Está me dizendo que não precisa estar na casa de repouso? Está dizendo que poderia pagar por outros arranjos? Estou dizendo que poderia pagar por muitos arranjos diferentes, Diogo. Estou dizendo que por 8 meses você ficou confortável ignorando uma mulher que acreditava ser financeiramente desamparada e em declínio cognitivo. Estou dizendo que seu alívio com minha internação institucional foi baseado em suposições que você nunca verificou, porque nunca se importou o suficiente para fazer as perguntas certas. Eu podia ouvi-lo se movendo agora, provavelmente andando de um lado para o outro no cômodo onde atendeu minha chamada, sua mente correndo para calcular as implicações de ter ignorado sistematicamente uma mãe que aparentemente possuía recursos e capacidades que ele nunca suspeitou. Os documentos legais que a doutora Marta está preparando garantirão que minha independência financeira seja devidamente protegida. Continuei, minha voz mantendo a calma constante de quem passou meses se preparando para este momento. Eles também garantirão que certas pessoas aprendam o custo de não dar valor ao amor, de tratar familiares como problemas a serem gerenciados, em vez de pessoas a serem valorizadas. O que isso significa? Diogo perguntou. Embora eu suspeitasse que ele estivesse começando a entender exatamente o que significava. Começando a compreender que seus meses de distância confortável
poderiam ter consequências que ele nunca considerou possíveis. Significa, meu caro filho, que abandonar as pessoas que te amam é uma escolha que tem um preço, e algumas contas chegam para ser pagas quando menos se espera. Eles vieram no dia seguinte. Todos eles. Diogo chegou primeiro. Sua habitual postura profissional, composta substituída pela energia frenética de alguém, tentando evitar um desastre que estava apenas começando a entender. Sandra o seguiu 20 minutos depois. Sua bolsa de grife apertada contra o peito como uma armadura que poderia protegê-la de conversas que ela nunca esperou ter. Sofia veio por último, arrastada da escola com a relutância emburrada de uma adolescente forçada a participar de problemas de adultos que ela presumiu que nunca a afetariam diretamente. Eu os observei se reunirem no estacionamento da casa de repouso pela minha janela, observando a conferência apressada deles com o interesse desapegado de quem estuda espécimes em um laboratório. Diogo gesticulava enfaticamente enquanto Sandra checava seu celular, e Sofia se encostava no carro deles com a indiferença ensaiada da juventude que ainda não aprendeu que as consequências às vezes atravessam gerações para cobrar dívidas acumuladas ao longo de anos de crueldade casual. Dona Helena sentou-se ao meu lado na janela, suas mãos enrugadas cruzadas no colo, observando o drama familiar se desenrolar, com a satisfação de quem testemunha uma justiça há muito adiada finalmente chegando ao seu destino. Eles parecem preocupados, observou ela com um prazer discreto. É bom que estejam, respondi, sentindo-me notavelmente calma para alguém prestes a alterar fundamentalmente a trajetória de múltiplas vidas. O medo é uma resposta apropriada quando você percebe que esteve tomando decisões com base em informações que nunca se preocupou em verificar. Marta Oliveira havia chegado 1 hora antes, sua pasta cheia de documentos que transformariam suposições em erros caros, conforto em consequências e negligência em lições que poderiam se provar educativas para pessoas que aparentemente esqueceram o custo de não dar valor ao amor. A sala de reuniões parecia menor com 5 pessoas amontoadas em torno de sua mesa modesta. Mas eu havia solicitado especificamente este cenário porque era a mesma sala onde Diogo havia assinado meus papéis de internação 11 meses antes, onde ele havia falado sobre arranjos temporários enquanto seus olhos evitavam os meus, onde ele demonstrou seu alívio em resolver o problema da minha existência através da delegação profissional. Dona Marcela, começou Marta, arrumando seus papéis com a precisão metódica de quem já havia orquestrado revelações semelhantes antes. Vamos começar com a sua declaração financeira ou a senhora prefere abordar primeiro as modificações no testamento? O rosto de Diogo ficou pálido com a frase declaração financeira, enquanto a atenção de Sandra se desviou de seu celular com o foco súbito de quem percebeu que o que quer que estivesse acontecendo poderia afetar diretamente seu estilo de vida. Confortável. Sofia parecia confusa, seu cérebro adolescente ainda processando a possibilidade de que sua avó pudesse ser algo além do fardo desamparado que ela foi treinada para ver. Vamos começar com a declaração financeira, eu disse, recostando-me na cadeira com a confiança de quem passou meses se preparando para este momento. Acho importante que minha família entenda exatamente quem eles estiveram ignorando. Marta abriu a primeira pasta, revelando extratos bancários e resumos de investimentos que pintavam um quadro de segurança financeira que Diogo nunca suspeitou. O dinheiro do seguro de vida da morte do meu marido, cuidadosamente investido ao longo de 3 anos. O imóvel que comprei no bairro em expansão, onde famílias jovens estavam elevando os preços imobiliários. A carteira de ações que construí através de décadas de compras pequenas, mas consistentes, em empresas que pesquisei durante tardes tranquilas de domingo. O total de ativos líquidos atualmente soma pouco mais de 4 milhões de reais, anunciou Marta com neutralidade profissional, com participações imobiliárias adicionais avaliadas em aproximadamente 3 milhões, elevando o patrimônio líquido de Dona Marcela para cerca de 7 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi profundo o suficiente para ouvir o sistema de ventilação do prédio ligar, o som distante de cadeiras de rodas no corredor
Os pequenos bips eletrônicos que forneciam a música de fundo constante para a vida institucional. A boca de Diogo abriu e fechou sem produzir som, enquanto o rosto de Sandra passou por uma série de expressões que sugeriam cálculos mentais rápidos sobre implicações de estilo de vida e oportunidades perdidas. "A senhora está me dizendo!" Diogo finalmente conseguiu dizer, sua voz carregando a qualidade estrangulada de alguém tentando falar enquanto se afoga. "Que esteve sentada nesta casa de repouso por quase um ano com mais de 7 milhões de reais em patrimônio?" "Eu estive residindo nesta casa de repouso", corrigi gentilmente, tomando decisões cuidadosas sobre meu futuro, enquanto aprendia exatamente o quanto minha família valoriza minha presença em suas vidas. Os recursos financeiros sempre estiveram disponíveis. Eu simplesmente optei por não sobrecarregá-lo com informações que você nunca pediu. Sofia olhou do pai para a mãe e para mim com a compreensão crescente de alguém percebendo que os adultos em quem confiava para entender o mundo estavam operando com informações fundamentalmente falhas. "Espera", disse ela, sua franqueza adolescente cortando a confusão educada que paralisara seus pais. "Vovó, você podia ter morado em qualquer lugar? Podia ter ficado na sua casa? Ou se mudado para um daqueles condomínios de luxo para idosos? E você escolheu ficar aqui?" "Eu escolhi ficar aqui", confirmei. "Porque foi aqui que aprendi a distinguir entre as pessoas que se importam comigo e as pessoas que se importam com o que eu possa eventualmente deixar para elas. Foi aqui que descobri que ser ignorada pode, na verdade, ser um presente, porque fornece clareza sobre relacionamentos que, de outra forma, poderiam permanecer enevoados pela obrigação e pelo falso sentimento." Marta abriu a segunda pasta, revelando os documentos de planejamento sucessório que haviam motivado o telefonema em pânico de Diogo. Dona Marcela revisou seu testamento para refletir sua compreensão atual dos relacionamentos e prioridades familiares, anunciou ela. A versão anterior, que deixava tudo para seu filho, foi modificada para se alinhar melhor com seus valores e experiências. Diogo se inclinou para a frente com a atenção desesperada de quem tenta evitar uma catástrofe financeira. Modificada como: "A maior parte do patrimônio de Dona Marcela será agora doada para organizações que prestam serviços a idosos que foram abandonados por suas famílias", explicou Marta com a crueldade gentil de quem entrega justiça disfarçada de procedimento legal. Além disso, um fundo substancial foi estabelecido para financiar programas que ajudam os residentes de casas de repouso a manter a dignidade e a independência, apesar da negligência familiar. A cor sumiu do rosto de Sandra enquanto ela calculava as implicações de ver mais de 7 milhões de reais desaparecerem em causas de caridade, em vez de aumentar o estilo de vida de sua família da maneira que ela aparentemente esperava. "Mas certamente", disse ela, sua voz tensa com um pânico mal controlado. "Certamente ainda há algo para o Diogo? Para a Sofia? A família deve cuidar da família." A ironia de Sandra invocando a lealdade familiar era tão perfeita que quase me fez rir. Ali estava uma mulher que me excluiu sistematicamente das celebrações familiares, que mandou beijos através do marido, em vez de pegar o telefone ela mesma, que me tratou com a indiferença educada que poderia mostrar a um vizinho, cujo nome ela não conseguia se lembrar. Agora ela estava descobrindo que a lealdade familiar era uma via de mão dupla, e ela estava viajando na direção errada há quase um ano. "Há uma provisão para a família", eu disse, minha voz carregando a autoridade gentil de quem aprendeu a exercer o poder sem levantar a voz. "Sofia receberá fundos para sua educação universitária, porque acredito em investir no futuro dos jovens, mesmo quando eles ainda não aprenderam a valorizar as pessoas que os amam. É possível que a sabedoria venha com a idade e a experiência." O alívio de Sofia era visível, mas Diogo e Sandra continuaram a parecer desolados enquanto processavam a magnitude do que haviam perdido por sua suposição de que eu poderia ser ignorada com segurança por tempo indeterminado. "Quanto a Diogo", continuei, observando atentamente o rosto do meu filho para sua reação ao que viria a seguir. "Ele receberá exatamente o que demonstrou que meu amor vale para ele nos últimos 8 meses. Nada.
A palavra pairou no ar como uma sentença que levou meses para ser proferida. Como o culminar de cada telefonema não retornado, cada feriado perdido, cada descarte casual da mulher que sacrificou tudo para criá-lo. O rosto de Diogo passou por uma série de expressões: choque, incredulidade, raiva e, finalmente, algo que poderia ser o reconhecimento de consequências que ele nunca considerou possíveis. Mãe, a senhora não pode estar falando sério, disse ele, sua voz carregando o desespero de alguém que percebeu que suposições confortáveis poderiam se transformar em erros caros. Isso é porque eu não liguei o suficiente? Porque estive ocupado com o trabalho e as responsabilidades familiares? A senhora vai me deserdar por causa de telefonemas? Mas ele ainda não estava entendendo, ainda reduzindo meses de abandono sistemático a simples falhas de comunicação, em vez de escolhas fundamentais sobre que tipo de filho ele queria ser, que tipo de relacionamento ele valorizava, que tipo de amor ele estava disposto a oferecer à mulher que lhe deu tudo. Não estou te deserdando por causa de telefonemas, Diogo, eu disse, minha voz firme com a certeza de quem passou meses pensando em cada aspecto desta decisão. Estou te deserdando porque você passou o último ano demonstrando que não me considera parte da família. Você não pode reivindicar direitos de herança de alguém que você sistematicamente excluiu de sua vida. Marta fechou suas pastas com a eficiência satisfeita de quem entregou com sucesso a justiça disfarçada de processo legal. Os documentos são juridicamente vinculativos e foram devidamente testemunhados e autenticados em cartório. A competência cognitiva de Dona Marcela foi exaustivamente avaliada e documentada. Estas decisões refletem seus desejos claros sobre como seu legado deve ser distribuído. Diogo fez uma última tentativa desesperada de salvar algo dos destroços de suas suposições. O que seria necessário para a senhora mudar de ideia? O que a senhora quer de nós? Mas eu já não queria mais nada deles. Os meses de silêncio me ensinaram que o afeto genuíno não pode ser negociado ou comprado. Que o amor oferecido sob a ameaça de deserdação não é amor de forma alguma, mas simplesmente outra forma de manipulação. Eu não quero nada de você, Diogo, eu disse, surpresa com o quão em paz me sentia. Quão completa esta resolução parecia após meses de dor e planejamento. Eu queria algo com você. Relacionamento, conexão, o reconhecimento de que eu ainda importava mesmo depois de não ser mais útil. Mas você escolheu diferente, e agora eu também estou escolhendo diferente. Eles saíram em silêncio, sem protestos dramáticos ou tentativas de reconciliação chorosas. Talvez eles entenderam finalmente que algumas consequências são permanentes, que algumas escolhas não podem ser desfeitas com desculpas ou promessas de atenção futura. Talvez eles reconheceram que a mulher que abandonaram aprendeu a se valorizar de maneiras que tornavam a aprovação deles irrelevante. Dona Helena me encontrou mais tarde naquela noite, sentada perto da nossa janela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e carmesim que me lembravam de recomeços, em vez de finais. Como a senhora se sente? Ela perguntou, acomodando-se em sua cadeira com a intimidade confortável de quem testemunhou minha transformação de vítima a vitoriosa. Livre, eu disse. E era a mais pura verdade. Pela primeira vez em anos, completamente livre. Eu aprendi algo valioso através da minha experiência de abandono e recuperação. Que a dignidade não requer uma plateia. Que o amor próprio não depende do reconhecimento de outras pessoas. E que às vezes o maior presente que famílias negligentes podem lhe dar é a clareza que vem de entender exatamente quem elas são, por baixo das obrigações e expectativas que geralmente nublam tais relacionamentos. Diogo me ensinou que amor sem respeito não tem valor, que proximidade sem afeto é mera geografia e que ser descartada pode, na verdade, ser uma libertação se você for forte o suficiente para ver isso com clareza. Eu era mais forte do que jamais imaginei, mais sábia do que me deram crédito, e finalmente livre para viver de acordo com meus próprios valores, em vez da conveniência de outras pessoas. A casa de repouso se tornou meu lar por escolha, em vez de circunstância, cercada por pessoas que conquistaram meu afeto através do cuidado genuíno, em vez de conexão genética.
E meus recursos serviriam a causas que honram a dignidade, em vez de permitir a ingratidão. Percebi exatamente o final que eu mereci através de 55 anos, aprendendo que às vezes a justiça não vem através da vingança, mas através do simples ato de se recusar a deixar que outras pessoas determinem o seu valor. Algumas histórias terminam com reconciliação, mas as melhores terminam com amor próprio.